Primeiro, tecnologia ainda é um desafio enorme. Você fazer hoje uma auditoria digital de estoques, ainda existem poucos softwares que, de fato, ajudem a dar celeridade na entrega do resultado desse trabalho. As pessoas com quem você convive são até mais importantes que a sua própria formação, muitas vezes. No que diz respeito também à auditoria digital, carência enorme de mão de obra. Ainda tem gente que, hoje em dia, quer atuar no tributário sem saber o que é um documento fônico, sem saber o que é uma... Muitos advogados, inclusive, têm preconceito, né? Eu queria, só eu, para que você também comentasse para a gente aqui, desafios invisíveis. Desafios que a gente, sei que tudo que a gente está falando aqui, a gente trouxe muita questão de dificuldades que às vezes não estão. O Teixeira externou aqui uma dificuldade que era o digital, né? Mas hoje, operacionalmente, gerenciando equipe, tendo que lidar com as demandas, o que é que vocês visualizam? Quero ouvir vocês, depois eu vou dizer o que é que eu percebo, porque eu também acho, eu compacto com o pensamento do Teixeira de que os desafios eles vão se alterando ao longo do tempo. Então, os desafios que eu tinha quando era eu que fazia todos sozinho, era aquele. Eu tinha que cumprir meu cronograma, eu tinha que cumprir os prazos. Era ruim. Hoje, que a gente tem a equipe, os desafios já são outros. Então, eu queria que vocês, os dois, né, dissessem quais são os desafios assim, que vocês enfrentam hoje e que muitas vezes não é percebido assim, pela maioria, nem mesmo às vezes pelas próprias equipes. Os desafios, os que eu vejo, né, hoje lá dentro do escritório de advocacia, a questão do estudo técnico, como o Felipe bem mencionou, que ele tem que ser muito constante. A gente tem uma tese tributária, né, que a gente avisou para um cliente, né, e com o tempo a gente sempre fazia um recurso para o STJ e outro para o STF, porque as matérias eram discutidas lá, né. Só que chegou um momento que a gente recebeu, né, um acórdão lá improcedente, e a gente tinha que fazer um recurso. Aí a equipe já trouxe, a gente faz os dois, porque tem decisão nos dois. Não, primeiro a gente vai ter que consultar, ver como é que tá a jurisprudência, fazer esse acompanhamento, porque eu vi, olha, você tem que estar ligado em todas essas notícias. Recentemente eu vi que uma turma lá do STJ ele já decidiu sobre isso. Eu acho que não vai ser mais tão cabível a gente levar essa discussão para lá. Acho que vai ser mais o gasto do cliente. Então a gente tem que parar, né? Sempre estar se atualizando, fazer esses estudos técnicos e levando até a equipe, para que ela possa tomar também as melhores decisões, né? E também lá dentro do escritório, uma dificuldade que eu tinha muito é porque eu gosto muito de controlar tudo, tá? Eu gosto de acertar. Pois é, mas eu ainda não. Mas eu gosto de acertar, tá? E foram crescendo os números de processos, né? E chegando pessoas na equipe, eu ficava, mas cadê aquele prazo? Deu certo, deu certo. Até que eu peguei a indicação lá do seu sistema, né? Que eu trabalhei em parceria com você. Peguei, você tem que pegar, com certeza, a tecnologia para te ajudar. Porque qualquer intimação que sair lá em nome do nosso escritório, da advogada responsável, vai chegar lá automaticamente, já vai notificar no e-mail, e a pessoa responsável, pelo menos em relação ao cumprimento de prazo, que a gente não pode perder. Exatamente. Então, assim, essa era uma grande dificuldade, que aí a gente buscou junto com a tecnologia, né, que eles têm os robôs que vão pegar lá as decisões, né, e a gente tem uma pessoa, né, que ela faz esse controle, faz um lançamento no sistema, e a gente faz um controle aí mega efetivo, né, dentro do escritório de advocacia, que era uma das minhas dores também, né, ter esse controle. Hoje a tecnologia me ajuda, né, e também tratando da gestão pessoal e técnica da equipe. São grandes desafios que a gente enfrenta. Olha, tá? Eu vou dividir os desafios em duas áreas. O primeiro, o desafio de gestão. Hoje, para mim, o maior desafio do Felipe Teixeira profissional é gestão. Tá? Porque eu não fui talhado para isso. Apesar de agora mesmo eu estou fazendo pós em gestão de empresas, né? Porque para os meus clientes eu aplico para a minha própria empresa. Eu digo muito lá para os meus sócios, até para quem trabalha com a gente, Felipe, que a gente concorre com a gente mesmo. Nossa concorrência é a gente. Eu faço muito pouco benchmarking, no sentido de estar observando o que os meus concorrentes estão fazendo, os movimentos. Acho que deveria até fazer mais, porque, evidentemente, seu escritório nunca vai ser o melhor, nem vai estar fazendo tudo certo, sempre vai estar alguém fazendo melhor do que você, isso é normal, é natural. Mas eu acho que o importante é você ter o seu próprio estilo. A gente tem um estilo de advocacia muito bem definido, que isso aí é difícil copiar. A nossa essência é difícil copiar. E a gente fez uma pesquisa, sempre faz, né? Todo ano uma pesquisa de satisfação com os nossos clientes. Eu confesso que eu fiquei impressionado com o nosso nível de
e retenção de cliente, da quantidade de cliente que a gente tem que é propagador do escritório, propagador positivo do escritório, superou até minhas expectativas. Então, hoje, para mim, a gestão é assim, e quando eu falo em gestão, eu falo em todo, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de marketing. Isso a gente tenta dividir entre nós sócios, né, para cada um ficar mais ligado a uma área determinada dessa, mas é muito difícil. Sim, Nesse exato momento eu estou há 5 meses já em reforma, na ampliação de estrutura que a gente está passando. Então aí, às vezes, você tem que dar uma paradinha, vamos primeiro focar na reforma para ver outras coisas. Mas outro ponto, e isso eu escuto, não é só de mim que eu escuto com vários outros tributaristas que são donos de escritório, a gente conversa entre nós, né? É a questão da mão de obra. Sabe? Pouca mão de obra qualificada. É muito difícil você encontrar mão de obra qualificada. Tanto é que lá no escritório mesmo, a gente tem o costume, e isso é tradição nossa, formar as pessoas que lá estão. Então, assim, você pegar hoje a nossa equipe, acho que só tem 1 ou 2 do tributário que não foram criados dentro do escritório. Não eram estagiários, foram treinados, depois foram efetivados. ele já cresce com aquela cultura, sabendo dos processos internos, então vai mais, Né? é mais difícil. Mas aí, Vitória, também tem um lado negativo disso. Porque quando você traz alguém, quando você trabalha, que é o nosso caso, e não é só no tributário, no trabalhista, no societário, no civil, a gente tem muita gente criada dentro de casa. Mas você tem que tomar cuidado também, Felipe, para você não ficar um pouco míope, Sim, sabe? Em relação ao que está acontecendo lá fora. às vezes Então, se pega alguém de fora, vem uma experiência diferente, uma visão diferenciada, né? Que vai te dar que acrescenta. Esses 2 pontos também, como gestor, como sócio de escritório de advocacia, a parte de gestão, né? E a parte de pessoas, de ter pessoas boas, aqui especificamente me refiro ao tributário. Sim. Porque, por exemplo, quando é na hora de selecionar alguém lá no escritório, o trabalhista, o possível, é muito mais rápido, é muito mais fácil. Não que haja alguma diferença entre essas áreas. É porque a gente sabe, isso, é dado isso, né? Eu vi uma pesquisa da revista Análise dizendo que só 3% dos advogados são tributaristas. Então, o seu contingente ali para pensar uma pessoa boa é muito menor do que quando você precisa pensar alguém para trabalhar na área trabalhista ou civil. O contingente de pessoas mesmo que escolhem para o tributário é muito pequeno. Então, isso é muito desafiador. Então, quanto à gestão, eu diria. Tanto quanto à gestão. É por isso que a gente faz questão, assim, de criar essas pessoas, porque eu falei, a gente pensa, poxa, às vezes é mais barato e menos desgastante a gente treinar a pessoa do zero, deixar ela com o nosso estilo, do que eu trazer alguém de fora, de estilo de vício, estilo de mania, e eu vou ter que desfazer vários conceitos que o cara tinha anteriores para se adequar aqui. Mas, enfim, essa é uma grande dificuldade. Agora, na parte técnica, e eu não tenho como deixar de dizer isso aqui, a maior dificuldade, eu acho, de um advogado tributarista hoje é militar na esfera judicial. Não é nem na esfera administrativa. Na esfera administrativa a gente tem, acho que até pelo princípio da especialidade, né, do administrativo, você tem muito mais condição de explicar, de se fazer entender por escrito ou até durante uma sustentação oral. Decisões, às vezes, mais específicas, né? São pessoas mais E o grande problema hoje, Vitória, para o tributário, nessa parte técnica, é o fato de você, por exemplo, aqui em Fortaleza não tem vara especializada em tributário. Não existe. Você tem as varas da Fazenda Pública, mas o juiz de Fazenda Pública, ele julga administrativo, constitucional, tributário, né? Previdenciário. Ele julga tudo. Então, assim, eu não estou contando na conta do magistrado. Muito antes pelo contrário, né? A culpa não é do magistrado. Eu não posso... Imagina, Felipe, você chegar para um magistrado que não é especialista em tributário, mas que é obrigado a julgar a causa tributária por uma questão de competência, para explicar por um magistrado, por exemplo, sobre pauta fiscal ou sobre mais valor agregado em ST. Sobre a questão da soberania. Desafio, Imagina uma subversão. temos ali no podcast, Dr. Fred Alberto, que é conselheiro do CARRE, e que nos deu uma perspectiva assim, muito prática do quanto na esfera administrativa nós temos a condição de ter julgadores que de fato são especializados no tema, que podem de verdade se debruçar sobre a matéria e estabelecer decisões que de fato levem em consideração o aspecto material. Mas aí, Felipe, aí eu vou te pedir licença para falar de um ponto do processo administrativo, que eu não sei se o Dr. Fred chegou a abordar, até pelo fato de ser conselheiro,
que é o seguinte, no julgamento paritário, no órgão administrativo, geralmente em segunda instância, apenas começa o julgamento paritário, né? O que a gente tem visto, eu vejo com muita frequência, são conselheiros dos contribuintes, muito enviesados do contribuinte, no sentido de votar pela improcedência da autuação, pelo simples fato de ser... Ele mencionou também sobre E eu vejo muito um enviesamento, aí mais ainda, do fisco. mais ainda. E o que é que você tem que ter de consciência? É que os conselheiros, todos estão ali para fazer um controle de legalidade do ato administrativo, que é o auto de infração, que é o lançamento tributário. Né? Que não existe ninguém, pode até existir alguém imparcial, mas neutro não existe. Nós todos construímos uma história, e no decorrer dessa história tivemos experiências que nos faz ter uma opinião pré-construída acerca de qualquer assunto que eu lhe pergunto. Você vai dizer, Felipe, qual a sua opinião sobre a bomba atômica? Você vai dizer, sim, Felipe, qual a sua opinião sobre futebol? Você vai me falar. Tudo isso. Mesmo que você não tenha profundidade no assunto, você vai ter uma ideia para então, ninguém é. Agora, é preciso que a gente saiba que esses conselheiros que estão lá, eles não estão para defender o contribuinte ou para defender o fisco, o poder público, melhor dizendo. Eles estão aí para analisar o lançamento, sim, ver se aquele lançamento preenche os requisitos para legal do ato administrativo, né? Então, eu tenho visto muito isso. Eu já fiz fundações orais em alguns tribunais administrativos, que eu via o trabalho que o conselheiro relator, e nesse caso era do fisco, teve de investigação, Vitória. E ele diz lá, tem 30 dias que eu estudo isso aqui, tem 30 dias que eu vou em todos os órgãos aqui do Estado para ver o que aconteceu desde o início. Foi de uma diligência assim, que acho que poucos advogados teriam. Tudo para encontrar um subsídio para manter o auto de infração, porque enquanto não encontrou um subsídio para manter, não parou de procurar. Né? Porque todo o resto indicava que o auto de infração estava invadindo nulidade. Então, isso aí eu vejo com uma certa preocupação, sabe, Felipe? Essa falta de, não vou dizer falta de isenção, porque eu não quero, assim, estou procurando um eufemismo para utilizar, mas essa falta de independência mesmo um pouco do conselheiro, principalmente em contenciosos estaduais e municipais. A pegada é um pouco diferente, mas os contenciosos estaduais e municipais eu vejo muito esse enviesamento dos julgadores. Igual, só antes de eu falar para a próxima pergunta, só também para que a gente não fique com a nossa discussão concentrada 100% na esfera jurídica, eu vou trazer um pouco das visões de desafios que eu percebo hoje para as consultorias tributárias mais voltadas para a parte contábil. A gente lá realiza muitos trabalhos voltados, por exemplo, para a parte de auditoria digital, para a auditoria de estoques. E hoje nós temos desafios, assim, tecnicamente falando, né? Primeiro, tecnologia, ainda é um desafio enorme. Você fazer hoje uma auditoria digital de estoques para verificação de possíveis omissões de entradas e saídas. Ainda existem poucos softwares, poucas ferramentas que, de fato, ajudem a dar celeridade na entrega do resultado desse trabalho. E acaba que muitas vezes você precisa fazer quase que mini desenvolvimentos. Você precisa utilizar o Windows de Excel e AI, ficar transformando o arquivo para poder conseguir chegar a um diagnóstico que seja preciso, que de fato vai ajudar o contribuinte a corrigir os eventuais erros para mitigar ali, riscos fiscais. No que diz respeito também à auditoria digital, carência enorme de mão de obra. Mão de obra muito grande. O pessoal, hoje o SPED de 2007, ainda tem gente que hoje em dia quer atuar no tributário sem saber o que é um documento único, sem saber o que é uma escala. Muitos advogados, inclusive, têm preconceito, né? Demais. Eu acho que o advogado faz isso mais que o contador, inclusive. Essa divisão. Sim. Isso aqui é coisa que Exato. E o que mudou, não é comigo. Teve conta, não é comigo. e o que mudou muito a minha visão de tirar o BI, né? Foi a pós-graduação que eu fiz no IPOB, né? Quando mudou, não. Eu lembro que eu tinha outra visão quando eu chegava pra você, que eu ia falar sobre tributário, até que tu mesmo falou, então tu mudou o teu preconceito quanto a isso. Eu vi a importância de você conhecer isso, de você sair da caixinha. Né? Você não pode... Foi meio que um choque de realidade. Você não pode querer ser tributarista, se dizer tributarista, estudando só o CTN, a Constituição e as leis. É muito raso isso. Então, assim, tudo bem, o crédito foi constituído pelo contribuinte, pegou a declaração, mas a declaração foi preenchida.
como esse tributo foi apurado? Tudo bem, ele está na DCTF, mas antes de ir para a DCTF, ele foi apurado de alguma outra forma. Sim, foi Né? Então, assim, onde foi que isso foi evidenciado? Né? Não quer dizer que você precisa saber o que é um módulo C6, C200 do FD, contribuições, não, eu não vou executar, eu não vou fazer lançamento de documento fiscal, não vou lá fechar FD, não vou fechar balanço, não se trata disso. Mas eu acho, ali, pegando o gancho ao início que você falou agora, e assim, isso é uma coisa que eu levo muito a sério, né? É a questão de não querer abarcar o mundo com as pernas. Né? Ah, mas você pega em negócio. Sim, mas eu ganho dia, mas para você estar num canto, você tem que não estar em outro, né? Então, assim, o que eu busco sempre para o meu cliente, e aí é interessante, por isso que é importante o networking, conhecer outros profissionais e conviver com os bons profissionais, né? Eu estava ouvindo um autor bem conhecido dizer que, na opinião dele, as pessoas com quem você convive são até mais importantes que a sua própria formação, muitas vezes. Aquele conhecimento que você adquire do seu entorno, dos profissionais que estão ao teu lado. Então, o que eu hoje busco entregar para o contribuinte, para o cliente, é a solução. Agora mesmo, essa semana, eu estava num cliente que, Felipe, tem alguma coisa errada aqui nas minhas demonstrações contábeis, porque eu aumentei o meu volume de venda, eu aumentei o meu preço, os meus custos continuaram os mesmos e o meu resultado está menor. Falei, não, a aritmética não está batendo ainda, tem alguma coisa errada nessa matemática. Agora, eu vou pegar as demonstrações contábeis dele para auditar? Como adversário? Por mais que eu tenha um certo conhecimento contábil, eu vou ser um auditor de demonstração contábil? Não. Mas eu tenho uma pessoa que eu sei que é muito boa, profissional, escritório, que vai te ajudar nisso aí, vai para lá, né? Então, assim, é uma coisa que a gente busca muito, cada vez mais ter um nível de especialidade, dizer, não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu faço muito bem e quero fazer cada vez melhor. Mas isso aqui não, lógico, eu não estou dizendo que você tem que fechar os olhos para novas oportunidades, novos negócios, enfim, para o empreendedorismo, sim. O empreendedorismo tem a ver muito com descobrir novas possibilidades de negócio. Mas, assim, será que vale a pena eu sair disso aqui que eu estou fazendo muito bem para começar uma coisa nova que eu sei já que me faz muito bem, que vai atender perfeitamente o meu cliente e o meu cliente vai ficar super satisfeito? Eu penso muito nisso.